Não, eu só queria falar que, em termos de tecnologia, o grande desafio hoje é o tempo em que a fake news ela é iniciada e quando você realmente descobre que aquilo é uma fake news. Então, o desafio é você ter um fato concreto no mais rápido tempo possível. Tem uma metáfora que é interessante, que hoje, se você deixa passar o tempo, tentar derrubar a fake news é como dar um tiro num ataque de abelhas, assim, né? Você não consegue... Você chega depois, né? Você chega depois. Mal O desafio é que você tem que reduzir o tempo entre o início e o fato concreto. Eu ia até fazer uma pergunta... Matar abelhas é contra a lei, né? Todo mundo fala da importância de você fazer checagem de fatos em tempo real, né? Justamente para tentar se contrapor a isso. O Emmanuel Macron, presidente francês, no começo do ano anunciou uma lei para acabar com fake news, que ia ser proibido, que eles iam atrás disso. Em que medida isso vira uma censura? Em que medida o Estado está equipado para detectar o que é fake news e o que não é? Acho que, na minha opinião, o Estado não está nada equipado para isso. Acho que esse talvez seja o pior caminho possível, julgar o que é o que não é. Eu sou muito mais favorável a formar uma geração que saiba lidar com quando você receber informação. E o perigo da censura que ela coloca, está aí. Eu acho que esse é o pior caminho. O professor de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, coordena um projeto que monitora o conteúdo político disseminado no meio digital. Ele gravou um depoimento para o Canal Livre. Vamos ver. Se formou um ecossistema, um conjunto de sites, de produtores, grandes e pequenos, que alimentam esse debate político com informação de combate. E nessa informação de combate, tem informação verdadeira, que é conveniente ao discurso político de cada um dos dois campos. Você tem informação que, assim, que não é muito rigorosa, porque a manchete está em desacordo com o texto, a manchete é sensacionalista, um fato ele é tirado de contexto, eu tenho uma especulação que é apresentada como fato, e no limite, em alguns sites que são menos rigorosos ou mais maliciosos, se você quiser, eu tenho mentiras. Normalmente, ocasionalmente, não é? Eu não conheço nenhum site que só faça mentiras. Normalmente é uma mistura das duas coisas. E o objetivo desses sites não é fazer mentira, o objetivo desses sites é fazer informação de combate. É uma mistura de interesse político com interesse econômico. O interesse político é óbvio, né, de fortalecer um determinado campo, e o interesse econômico é porque esses sites eles se autofinanciam com publicidade, né? Mas não é muito dinheiro. Tá? O dinheiro, se você for examinar o tipo de dinheiro que é levantado, nós estamos falando de poucos R$1.000 por mês. Mesmo esses grandes sites que estão concorrendo com os grandes veículos, né? Então, a gente tem sites que são produzidos provavelmente num quartinho, com no máximo 2 pessoas, e eles estão concorrendo em termos do alcance com organizações profissionais que ocupam um edifício. Bom, a frase "uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade" não foi dita por ninguém contemporâneo da fake news. Já tem quase 80 anos ou isto, e foi uma das linhas filosóficas ou de ação política de um regime que dominou metade do planeta há menos de 80 anos. Portanto, a mentira está aí e sempre esteve muito eficiente quando na mão de grupos que detinham poder. Sim. Né? Eu quero voltar ao Mas você podia explicar para o telespectador. Está se referindo ao regime nazista. Não chega a Fala ser... quem é o brigadeiro. Claro que essa frase não é tão popular quanto o brigadeiro, naturalmente. Mas é essa frase do Joseph Goebbels, que foi o marqueteiro do partido nazista na construção de todo o projeto político comandado por Adolf Hitler, e que desagou no que a gente sabe. Essa frase era uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Eu estou me referindo a esse evento porque, para insistir no aspecto que a mentira sempre esteve no meio das sociedades e sempre ganhou dimensão letal quanto mais poderoso aquele que a propagava, aquele que dela se servia. Mas nestes tempos, até o advento da tecnologia, da conexão global, individualizada, estas mentiras prosperavam e perenizavam muito mais. Eu quero insistir no ponto da vulnerabilidade. O Maurício falou de tecnologia. A tecnologia que ajuda a propagar a tal fake news não é a mesma que a destrói
quase que instantaneamente? Eu acho que depois da eleição americana, o Facebook fez um pente fino nos sites que disseminaram fake news durante a eleição e realmente eles tiveram essa tecnologia para barrar esses sites, né? Mas um ponto que eu acho fundamental que o Pablo mencionou no vídeo é que a motivação principal, que se aprendeu os disseminadores de fake news na campanha americana, é que eles tinham uma motivação muito econômica. Eles montavam um site, colocavam várias propagandas e eles ganhavam dinheiro cada vez que tivesse um clique. Então era muito inteligente para eles colocar uma coisa que atacasse a Hillary ou empoderasse o Trump, porque os seguidores do Trump clicavam muito. Então a motivação principal ali foi muito econômica, né? E na entrevista, que eu também achei muito interessante, eu queria pontuar o seguinte. Primeiro, eu lembro nas chamadas jornadas de 2013, que tivemos inclusive Canal Livre aqui, Band News e tal, discutindo isso, eu lembro que havia toda uma mítica ao redor da ideia de alguém com um celular na mão, passando, né? Inclusive isso foi tema do documentário que a Folha produziu, a ideia de que alguém com celular na mão estava passando um conteúdo que seria de alguma forma mais legítimo, porque não vinha mediado por grandes marcas de mídia. E, na época, isso era sustentado como uma forma de que as mídias sociais e a interação com os aparelhos de audiovisual produziam um conhecimento mais democrático, mais livre. Na hora que o Pablo fala que um cara pode estar numa garagem, né? Lá com o computadorzinho dele ou celular, e ele pode ter um impacto nas mídias sociais que empate ou pelo menos crie problema para grandes marcas ou pessoas importantes, a gente vê esse discurso do outro lado, que tem a ver com a pergunta do Boechat, ainda que talvez de uma outra forma, que é a seguinte: a mesma ferramenta que pode ser vista como uma ferramenta de enfrentamento das grandes marcas e do grande poder instituído, é a mesma ferramenta que pode se transformar numa forma de delinquência absoluta, totalmente destrutiva, que nos leva a duvidar de um certo paradigma, um pouco talvez russoniano demais, de que se você soltar um homem livre, ele seguramente é aquele que vai corrigir todo o sistema, porque ele não tem comprometimento com o sistema como um todo. E quando a pessoa está solta, ela vai seguramente ser aquela que representa alguma coisa de libertador. Eu acho interessante isso. A outra coisa que eu acho importante da fala do Pablo é quando ele fala sobre, ele usa uma expressão de argumentos de combate ou alguma coisa assim, que vai ao encontro do tema da sofística na democracia e da dimensão argumentativa da democracia. Eu acho, Maurício, que assim, o risco maior, como ele disse, não é tanto em você produzir só notícia falsa, mas você misturar as coisas, claro. Aquilo que em filosofia se chama, que é quando você não consegue saber quando a imaginação está dizendo para você o que é verdade ou quando a imaginação está confundindo você. E nessa mistura se dá exatamente a dimensão do combate democrático, a retórica. Deixa ele complementar. E todos esses sites têm essa característica. Eles fazem sites com nomes parecidos com os nomes reais, eles misturam fatos concretos com mentiras. Então, até para mentir, né? Tem que ter um pouco de talento. Exato. Né? Eu ia até perguntar, por exemplo, parece que a Rússia, quando patrocina esse tipo de ação, seja no Brexit ou na independência da Catalunha ou na eleição americana, mais do que querer ir para um lado, quer desestabilizar a democracia, deixar você fomentar esse tipo de discussão em que fica tudo, você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Como é que funciona isso? Isso é real e isso acontece? Isso está acontecendo hoje? Eu acho que não tem ainda um registro oficial que a Rússia tenha pago diretamente esses... E nem vai ter. E nem vai ter, porque eles nunca deixam porque eles envenenaram as testemunhas. O que eu acho, isso já diversos estudos já apontaram, é que o perfil das pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho é muito suscetível a qualquer oferta econômica independente. Eles não são ideológicos na média, né? Independente, então eles estão muito suscetíveis a receber esse tipo de oferta para trabalhar para fake news. Só que ainda é muito difícil de mencionar isso, Patrícia. Não tem nenhum estudo que tenha aprofundado isso. Agora, um fenômeno interessante é o crescimento da opinião sobre o fato. Quer dizer, a opinião vai se tornando mais importante do que a reportagem em si. Mesmo porque o modo como o fato é embrulhado, ele é feito de opinião, de argumentação e tal, e o núcleo está lá embaixo. Esse núcleo vai ficando em terceiro plano. Então, o que você acaba tendo na internet, às vezes, é um debate onde os fatos ficam desaparecidos. Eles são usados como pretexto, mas é a opinião que cresce. É a opinião e aí
O ódio se expressa num país como o Brasil, no momento que nós estamos vivendo, o ódio se expressa através dessa guerra de opinião que está aí. Por favor. Eu queria voltar ao que a Patrícia falou sobre a Rússia, porque eu acho que é importante. Assim, a Rússia tem, desde o século XIX, setores, inclusive da inteligência russa, o entendimento de que o Ocidente é meio pouco confiável, individualista, corroído pelos valores do dinheiro. E a Rússia, desde o Putin, ela tem um projeto, um tanto geopolítico, de retomar o protagonismo. E, então, assim, não no sentido que a gente vai provar, mas há na Rússia um entendimento de que existe uma certa Guerra Fria em curso, não é exatamente Guerra Fria, porque tem a China agora, mas assim, bipolar, mas assim, existe uma coisa, sim, de criar problema para os regimes ocidentais, porque inclusive os regimes ocidentais, eles são vulneráveis exatamente pelo método que eles se constituem. A vulnerabilidade está no fato da estrutura do próprio Ocidente ficar nessa coisa da dúvida de onde vem a verdade, de várias versões e tal. Eu lembro de um evento na universidade há 10 anos atrás, em que havia na época, o ombudsman da Folha e a editora do Caderno Aliás, em que eles falavam para os alunos, há cerca de 10, 12 anos atrás, no máximo 10 anos talvez, ou 12, em que eles falavam para os alunos e professores: é muito mais fácil você empenar a opinião de um blogueiro, na época o assunto era blogueiro, é muito mais fácil você empenar a opinião de um blogueiro com 50 pau do que você pegar um jornalista que está dentro de um veículo de mídia com credibilidade constituída, com toda uma equipe de editores, com estrutura hierárquica, que ele vai empenar uma notícia. Porque muitos professores, inclusive, ensinavam aos alunos essa dimensão de que o blogueiro era uma espécie de anarquista da verdade. Agora, a questão da opinião. E tem uma dimensão que eu acho que impacta diretamente o jornalismo como um todo. É caro produzir jornalismo de verdade. Claro. E de um lado você tem um jornalismo que é caro, que é complexo, que demanda esforço. Do outro lado você tem uma coisa que é fácil, que é mentirosa e que tem um retorno econômico. Isso é um fato difícil de lidar. E com isso a opinião vai crescendo sobre a reportagem. Ela fica mais presente e mais forte. O fato é cansativo e caro. O Mitri, quando me chama para vir aqui para o Canal Livre, ele sabe que eu venho para tumultuar. Ele vai, só preciso de alguém que tumultue um pouco. Eu não consigo embarcar na ideia de que nós estamos nem diante de uma ameaça que mereça tanta discussão, nem diante de algo mais aterrorizante do que fascinante. Eu acho que esse caldo todo, em que todo mundo publica tudo, todo mundo se conecta com todo mundo, né, vai ter uma franja de problemas, como deve ter tido o início do manuseio do garfo, quando ele foi introduzido na mesa humana. Mas você é um otimista, Boechat. Não, esse é um crente. Eu acho, você sabe qual é o problema? Vamos discutir isso no próximo bloco, se me permitir. Pode ser. Eu acho o seguinte: a mentira era monopólio. Fazia uso dela para projetos de poder quem tinha condições. Agora, o cara da garagem, para citar os ele também tem. E aí melou a exclusividade da mentira, todo mundo em pânico. Vamos lá. No próximo bloco a gente conversa um pouco mais sobre fake news. Voltamos já.